Se eu pegar aqui, ó, deixa eu trocar minha câmera aqui de lugar. Se eu pegar os 3 exercícios que eu já fiz até agora com vocês, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que no primeiro exercício, quando eu tinha deixa eu pegar ele aqui, tirar ele aqui do cantinho, né? Que fica esse negócio aqui e me atrapalha. Eu tinha simplesmente que pensar. Ah, legal, de quantas maneiras eu posso combinar? É uma combinação. Então, eu tenho algumas combinações que eu posso fazer para poder obter o meu combo de lanche. Só multiplico os números. Isso daí é lógica. Eu não vou ter que trocar ninguém de lugar para sair de um canto e para o outro, não. Ou é um, ou é outro, ou é outro. Acabou, tá? Bom, o segundo exercício, ele já é um pouquinho diferente, porque entrou o fatorial, né? Então, a gente teria aí o casal que pode trocar de lugar entre eles. E aí, gente, é um pensamento. Vocês perceberam que não tem fórmula. Não tem fórmula. A única coisa até agora que a gente está vendo é fatorial, que é pegar aquele número 4 e fatoriar ele. Então, o que eu fiz? Oi, pode falar. É para passar a presença agora ou é mais tarde? Não, daqui um pouquinho. Ainda não. A presença da primeira aula ficou lá, né? Aí já foi marcado. Agora a presença da segunda aula daqui um pouquinho. Eu gosto de fazer isso com vocês, né? Olha só. Então, gente, é uma questão de pensamento, tá? É uma questão assim, tá bom, eu tenho 4 filhos e eu tenho que deixar esses 4 no meio. Então, toda vez que eu falar de combinação, que eu tenho que combinar algumas coisas, eu tô falando de fatorial. Não, é o básico do fatorial, isso que eu tô falando. Calma, que daqui a pouco a gente vai ter outras coisas aí no meio, vai ter algumas fórmulas, mas calma, tá? Por enquanto, vamos combinar. Essa combinação. Então, tá. Conseguimos entender aí o segundo exercício? Júlia que tinha perguntado? Não, foi a Jasmine que tinha perguntado, né? Júlia. Foi a Júlia. Eu tô sem você na minha tela. Entendi. Não, tô com você sim. Obrigada. Tá aqui. Eu tô comendo um cabelo. Então, assim, entendeu isso? Aí o cabelo entra na boca e não sai de jeito nenhum. Bom, o terceiro exercício, ele é o seguinte. Aí é que a gente vai ter que pensar um pouquinho. Olha o que está falando aqui no terceiro exercício. Deixa eu tirar essa tela aqui, colocar ela mais para cá, para eu liberar aqui para vocês entenderem, tá? Olha só, vamos ler o que o exercício quer. Caiu numa federal lá de Minas, tá? Olha só. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos é. Então, vamos pensar. Ah, professora, você já colocou aqui o 1728. Sim, porque esse é o resultado. O problema é como a gente vai chegar nesse resultado. Então, vamos colocar aqui, ó. São 3 livros, certo? São 3 livros. Não, são 3 assuntos. Não são 3 livros, 3 assuntos dos livros. Então, a gente vai ter aí, ó, 4 livros de geometria, 2 livros de álgebra e 3 livros de análise. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho que combinar esses livros entre si? Porque os assuntos têm que ficar juntos. Só que você concorda que esses 4 livros de geometria, tanto faz eu pegar lá, e o caso dos filhos, eu pegar ele de um jeito, de outro, mas se eles ficarem juntos, é tudo de geometria? Não importa a sequência entre eles, desde que eles fiquem juntos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatoriar esse 4 aqui, ó, tá? É um 4 fatorial, que é igual a quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que no caso do livro de geometria somente dá 24 maneiras, só de geometria. O mesmo que nós fizemos com os filhos. Não eram 4 filhos lá no outro exercício? É a mesma situação. Eu tenho 4 livros de geometria que eu posso trocar eles de lugar.
No entanto, os 4 têm que ficar juntos, tá? Até aí? Belezinha? Então, vamos para frente. Os 2 livros de análise também têm que ficar juntos, porém, eu tanto posso colocar o livro 1, o livro 2, ou o livro 2 e o livro 1, tanto faz. Então, eu vou fatoriar o 2 também, aqui, ó, 2 fatorial. Que no caso do 2 é 2 mesmo, né? Porque é 2 vezes 1, que é 2, tá? Já os 3 livros de análise, eu tenho que pensar igual os 4 de geometria. Eu posso inverter eles de lugar, desde que fiquem todos juntos. Olha só. Então, eu vou fatoriar o 3 também. 3 fatorial. Então, eu vou ter aí, ó, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 24 vezes 2, aqui, ó. Vou colocar aqui de preto. 24, ó, vezes 2 vezes 6. Eu vou multiplicar todo mundo, não é o princípio multiplicativo? Então, eu vou ter o quê? Esse valor aqui dá 48. 48 vezes 6? 48 vezes 6 é 48. Vai 4, é... 48 dá... Nossa, que 48? É, 48, tô ficando louca já, né? 6 vezes 4 é 24. 25, 26 e 7, 28. 288. Oi, pode falar. Quem chamou? Tô aguardando. Ninguém chamou? Fui eu. Eu? Pode falar. Quem chamou? O Lucas? Oi, Lucas, pode falar. Não entendi uma só palavra. Picou pra caramba. Fala de novo. É minha Alguém entendeu o que o Lucas falou? Eu não tô entendendo. Não. O que é? Parece que tá dando um tubo, ô Lucas. Escreve aqui no chat. Escreve no chat o que você precisa, porque eu não tô te entendendo. Nossa, tá parecendo que tá dando um tubo. Tá trollado. É, todo mundo entendeu também esse... Escreve aqui pra gente, Lucas, a sua dúvida. Eu aguardo, tá? Eu não entendi. Vamos responder, ué. Troca pra homem. Não, velho, calma aí, velho. Tá aqui. Tem problema não. É só escrever no chat aí. Eu já tô com o chat aberto aqui esperando você. Internet da celular. É que fica... Tá travando. É, imagino que esteja mesmo. Tá parecendo que tá dentro de um tubo e travando, picadinho. Manda pra gente a pergunta, Lucas. E você? Tô na aula online aqui, depois você me fala. Pronto? Calma aí, velho. Tô operando. Não dá pra te ouvir. Ah, não, você não dá pra me ouvir? Então acho que você tá com problema mesmo, porque eu também não te ouvi. Porque eu também não te ouvi. Será que a sua internet não tá com probleminha? Oh, meu Deus. Mas calma. Depois vai... Calma aí, tudo vai dar para entender. Tem mais dúvida? Bom, vamos lá, gente. Então, olha só. Só que você fala assim, professora, deu 288, é a opção A. Gente, cuidado! Esse daqui é o tipo do exercício que derruba até os melhores, tá? O que que acontece? Foi feito de propósito. As federais adoram fazer isso. O que que tá faltando? Tá faltando... Lembra que eu falei que os 3 assuntos têm que ficar... podem ser misturados? Olha o que o exercício está falando. Vamos ler. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto fiquem juntos,
Os livros de mesmo assunto podem ficar juntos, porém, os livros não precisam ficar juntos, os assuntos. Entenderam isso? O livro de geometria, aqui, ó, ele pode ter o geometria, o conjuntinho aqui dos 24 de geometria aqui, aí pode ter o de análise aqui, e pode ter o de álgebra aqui. Só que também pode ter o de álgebra aqui, o de geometria aqui, o de análise aqui. Pode ter o de álgebra aqui, o de análise aqui, o de geometria aqui. Eu posso ter algumas variações com esses assuntos. Entenderam isso? Professora, Oi. então a gente vai ter que pegar o resultado dessa Meu pai amado. análise que a gente fez até agora, de tudo que a gente fez agora, e vai ter que multiplicar das posições que ele vai ficar. Multiplicar sim, só que agora vem uma questão de como. Porque olha só, toda vez que eu estou falando de uma combinação, eu estou falando de um fatorial. Então dá uma olhada. Se eu consigo fazer isso aqui, ó, eu vou colocar aqui, gente, de algumas cores para a gente... eu vou colocar aqui análise AN e álgebra AL, tá? Para a gente não confundir. Olha só o que vai rolar. Quando eu tenho todos os 24 assuntos de geometria juntos aqui, ó, na estante. Quando eu tenho todos os 2 livros de álgebra aqui juntos na estante. E quando eu tenho todos os livros de análise aqui juntos na estante, você concorda que eu tenho algumas maneiras que esse cara aí pode ficar? Olha só, eu posso ter geometria, não estava meu Deus, álgebra e análise? Aqui eu poderia colocar análise e álgebra. E aqui eu poderia colocar álgebra, análise e geometria. Aqui, álgebra, geometria e análise. Aí aqui, análise, geometria e álgebra. Análise, geometria... Oi, desculpa. Geometria não, álgebra, né? Eu teria aqui, ó, álgebra e geometria. Ou seja, as formas que eu tenho para juntar os assuntos são quantas? 6. Como eu sei disso? Não tenho 3 assuntos? Então, eu vou fatoriar esse cara, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu vou pegar esses 288 aqui e vou multiplicar por 6. Que vai dar, olha que lindo, 8 vezes 6 é 48, que sobe 4. 6 vezes 8 é 48, subiu 4, dá 52, que sobe 5. 6 vezes 2 é 12 e 5 é 17. Gente, olha que loucura esse exercício. Então, o que acontece? É uma loucura. E o pior, ele colocou pra gente essa porcaria do resultado aqui. E aí o cara chega lá, ele vê o que deu 288, ele mete o 288 e que se dane todo mundo. Só que não é assim. A gente tem que lembrar que, embora eu esteja colocando os 24 assuntos, 24 formas diferentes de juntar álgebra, eu ainda tenho as 6 formas diferentes de juntar os 3 assuntos. Entenderam isso? Quando você multiplica só por 3, dá 864 mesmo, e você não vai conseguir sair daí, tá? E olha, dá uma olhada, os 864, quem multiplicou por 3, desculpa, dá uma olhada nesse cara aqui. Gente, isso daí se chama indução do erro, tá? O cara, ele te força a pensar que você tá certo. O resultado oficial dele é esse cara aqui, porque você simplesmente, se você pegar esse resultado só multiplicando os assuntos aqui, fatoriando eles, dá esse cara aqui, ó, vou colocar de vermelho, tá? 288. Aí você... Professora, Oi, pode falar. eu vou ter que sair por uns 10 minutinhos. Tá, eu não sei quanto tempo a aula tá rolando, mas eu não sei se você chega em tempo dela terminar, hein?
Então dá uma olhadinha aí, mas pode voltar, tá? Se tiver a Ok. gente tiver aqui ainda. Gente, Com Deus, mano. vocês entenderam isso? Não. Eu preciso que vocês entendam isso. Alguma Na dúvida? verdade, professor, eu ainda tô com dúvida, porque eu sinceramente não entendi muito bem a forma geral da conta. Ok, sem problema nenhum. Eu explico de novo. Ó, eu vou apagar, tá? O pessoal que tá copiando aí, dá um print na tela, que eu vou apagar a conta, tá? Então, dá um print na tela aí. Já deram? Quem tá copiando? Eu vou dar um tempinho, que eu vou apagar e eu vou fazer de um outro jeito, gente. Esse outro jeito, vocês vão ter um treco, mas eu vou explicar de outro jeito, sem problema nenhum, tá bom? Já deram um print na tela? Sim? Não? Tem alguém ainda? Ok. Então, olha só, eu vou apagar, tá? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando eu falo, e eu vou fazer isso daqui, ó, um por um, para vocês entenderem isso daqui, tá? Quando eu falo somente do exercício que ele quer que eu pegue uma estante de livros e arrume esses livros, ele está me dando condições, certo? As condições são algumas. Então, vamos lá. Eu tenho 9 livros, 9, tá? Só que 4 são de geometria, 2 são de álgebra e 3 são de análise, tá? Então, vamos usar só o de geometria. Se eu pegar só o livro de geometria, eu vou ter 4 livros. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Você concorda comigo que assim como os filhos, eu vou voltar um pouquinho lá no exercício dos filhos, olha, são as mesmas combinações desses aqui, ó. São as mesmas, tá? Exatamente as mesmas combinações dos filhos, porque são 4, então eu vou usar aqui as mesmas combinações dos filhos. Ou seja, se com 4 eu tenho 24 combinações, vamos voltar lá para baixo. Então, já sei que são 24 combinações. Então, aqui, ó, são 4 fatorial, que dá 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24, certo? Até aí? De geometria. De álgebra, eu só tenho 2 livros, então eu posso colocar o livro 1 e 2 ou o livro 2 e 1 nessa sequência. Não tenho muito o que fazer. Então, esse cara aí é um 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Beleza? E o de análise, que é 3. Então, de análise, eu tenho aí alguns jeitos. Eu tenho 6 maneiras de colocar esse cara. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui eu vou fazer assim, ó, o de análise. 1, 2, 3. Depois eu tenho 1, 3, 2. Eu posso colocar esses livros nessa disposição. Depois eu tenho 2, 1, 3. Depois eu tenho 2, 3 e 1. E depois eu tenho 3, 1, 2 e tenho 3, 2, 1. Ou seja, eu tenho 6 maneiras de fazer esse cara funcionar. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 livros, né? 1, 2, 3, deixa eu colocar igual aos outros aqui para ficar igual. Eu tenho o livro 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 fatorial, que dá 3 vezes 2, vezes 1, que é igual a 6. Até aí, dúvida? Não. Só que é o seguinte, eu tenho... Lucas, você tá dormindo até numa aula online, Lucas? Não é possível. Olha só. Ah, não, coisa feia. Oh, meu Deus, até aqui você dorme. Vamos lá, vamos pegar esses caras aqui agora, ó. 24, o 2 e o 6. E vamos multiplicar esses caras entre si. Então, vamos lá. 24 vezes 2 vezes 6, que dá o total de 288 maneiras. Até aí, só colocando esses caras, gente, só com os mesmos assuntos.
Não estou ensinando. Ok. No caso, não seria 9 combinações, porque 3 elevado a 3. Não é elevado, tá? Quem perguntou aí. Não é elevado, tá? Eu estou fazendo uma fatorial. Não é um expoente, tá bom? Cuidado com isso. Quando eu falo aqui, ó, que eu coloco aqui, ó, o símbolo aqui de exclamação nos valores, eu estou fatoriando eles e não fazendo com expoente, tá bom? Bom, aí vamos continuar. Pode perguntar. Precisamos tirar todas as dúvidas. Tá, então vamos continuar. Bom, deixa eu apagar. Aí é o seguinte, quando ele falou para mim que os assuntos do mesmo assunto, os livros do mesmo assunto têm que permanecer juntos, ele não me disse que eles têm que ficar na mesma sequência. Ele só falou assim, ó, esses 24 livros aqui, ó, as 24 formas, aliás, de montar esses caras de geometria, eles têm que ficar juntos, tá? Tem que ficar juntinhos. Essas duas formas aqui, ó, de fazer o de álgebra também. E essas 6 maneiras aqui de análise tem que ficar juntas. Só que isso daí, gente, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, geometria, álgebra e análise. Ele não me deu uma sequência para esses caras. O que ele falou foi o seguinte, esses caras têm que ficar juntos entre si. Porém, eles podem ficar separados, dependendo do assunto. Então, olha só, eu vou ter isso aqui, ó. De geometria, sendo o primeiro aqui, eu vou poder mudar quem? Análise e álgebra, tá? Depois, se eu pegar o de álgebra primeiro aqui, ó, álgebra, eu vou sobrar quem? Geometria e análise. E se eu pegar o de álgebra primeiro, não vai ficar análise e geometria? E se eu pegar o de análise primeiro? Os assuntos. Então, uma coisa é uma coisa. E as formas que eu posso misturar esses caras entre si é dentro do assunto, tá? Porém, eu posso misturar os assuntos. Então, olha só. A análise, geometria e álgebra e análise, álgebra e geometria. Ou seja, eu tenho somente... Se você olhar aqui, ó, nesses caras aqui, ó, você vai perceber que nenhum foi igual ao outro. Ao mesmo tempo, não existem mais meios da gente combinar esses caras. A gente já combinou eles de várias formas, de todas as formas que deu para ser combinados. A partir desse momento, a gente não pode mais fazer nada. Então, é como se eu estivesse falando isso daqui, ó. Agora eu vou dar um pouquinho mais de... Acho que agora vai clarear um pouquinho mais. Aqui, ó, quando eu coloquei os livros de geometria, eu coloquei os 24 maneiras aqui do livro de geometria ficar. Aqui no álgebra, eu coloquei as 2 formas desses 2 caras ficarem. E aqui nesse cara, eu coloquei as 6 formas desse cara ficar. Os assuntos ficaram juntos. Os livros ficaram juntos. Só que os assuntos entre si podem ficar separados. Entenderam isso? Parece louco, né? Mas não é, não. É muito legal isso aqui. Dúvidas? Sim. Dúvidas? Pode perguntar. Todas. Menos um neurônio. Hoje de manhã alguém falou que ia chorar pra caramba. Olha só, gente. A questão é a seguinte. Eu tenho que pensar de uma forma que o exercício se resolva sozinho. Tá? O próprio exercício já me deu as condições. Então, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pensar em formas de fazer esse cara funcionar. Tá? Louco isso, né? Dúvidas, senhores? Professora, perdi muita coisa. Não, querido. Só perdeu... Eu reexpliquei o terceiro exercício. Tá? Ok, tá bom. Bom, vamos pegar o último exercício aí.
Eu acho que eu não passei esse exercício aqui para o pessoal, mas eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui onde que eu tô. Ah, cadê todo mundo? Quem é que tá brincando aí de ser hacker? Olha só. Vamos lá. Vamos lá, então. Oi, pode perguntar. Vai acabar que hora? Daqui um pouquinho, eu acho. Quanto tempo já tá dando? 2 horas. São 2 aulas seguidas, tá? Alguém tá marcando o tempo? Eu não tô, porque eu sei que ele... Aonde olha o tempo? Oi? Onde olha o tempo? Não sei, o meu aqui não marca. Tô procurando aqui, não marca não. Não marca de jeito nenhum. Na hora que marcar os 10 últimos minutos, aí ele marca. Antes disso, não. Gente, dá uma olhada no tipo de exercício que caiu no ITA. No ITA! Aí o cara fala, o ITA é difícil. Oi, pode falar. Tem 26 minutos. 26? Nossa, tem tempo de sobra pra gente estar fazendo esse daqui. Gente, Não, professora, não tem não. 26 minutos? Nossa, tem mais de 12 minutos Desculpa, ainda. professora, eu quis dizer 36. Ah, 36? Não, ele não tá me avisando. 46, é 46. Moça, é 12. Ah, vocês deixam de enrolar. Ele cai com 40. Olha lá, alguém mandou apertar Alt e F4. Eu não vou apertar porque, de repente, escapa o meu aqui, foge tudo. Eu tô no celular, dá pra apertar não. Dá para apertar, não. Bom, olha só, gente. Vamos ver, então, esse exercício aqui que caiu no ITA. Embora tenha caído no ITA, mas eu quero que vocês prestem atenção o tipo de raciocínio que os caras estão esperando de vocês. Ó, agora falta 10 minutos, tá? Então, enquanto aí não cai, já coloquem o nome à série para validar essa presença. Nome série, 1 minuto para a gente fazer esse exercício do ITA. Vamos lá, nome série, todo mundo. Vamos lá, gente. Olha só. Na hora. Quantos... Não saiam, tá? A gente vai terminar esse exercício. Quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nos quais o 1 e o 2 nunca ocupam posições adjacentes, ou seja, nunca ficam juntos. Mas o 3 e o 4 sempre vão ficar juntos. Deixou? Oi? Não? Então vamos pra frente. Olha só, gente. Não, peraí. Eu não entendi. 1 e o 2, eles não podem ficar juntos. Nunca. Mas o 3 e o 4, ele é obrigatório ficar junto ou eles também não têm necessidade de ficarem juntos os dois? Eles são obrigados a ficarem juntos. Não importa a posição. O que importa é que eles fiquem juntos. Tá? Não importa a posição. O que importa é que eles estejam juntos. Tá bom? Então, olha só. Jorge, você deu um print na tela aí das presenças? Por favor, você é a Raquel aí. Socorre a tia. A gente Olha tá só. dando. Então, olha só. Vamos lá. Então, vamos colocar os números aqui, gente. Ó, 1, 2, 3 e 4 vão ficar juntos. 5 e 6. Então, se esses caras aqui, ó, vão ficar juntos, você concorda comigo que ele tanto pode ser o 3 e 4 ou 4 e 3? Então, esse cara aqui também vai poder ser assim, ó, 4 e 3, 5 e 6. Ou seja, de uma forma ou de outra, esse cara aqui vai ficar junto. O que vai sobrar? 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou ter 5 lugares que eu vou poder trocar só. Porque o 3 e 4, como eles têm que ficar juntos, eu simplesmente vou considerar ele como um só. Porque se eu considero ele com 2, ele pode ir para qualquer lugar. E não é assim que pode, que tem que fazer, tá bom? Então, é 5 fatorial aqui, ó. 5 fatorial. Vamos fatoriar esse cara? Então, vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, dá 5 vezes 4 é 20, vezes 3 é 60, vezes 2 é 120. Até aí, tranquilão, certo? Só que o 3 e 4, eu não posso mudar esses caras aqui só 2 vezes? Então, eu vou multiplicar esse cara aqui por 2. Só que eu tenho 240, tá? Aí o cara chega aqui e fala, letra C.
eu quero a letra C. Não, porque agora eu tenho um pequeno detalhe. Eu tenho aquele 1 e 2 que não pode ficar junto de jeito nenhum. Ou seja, eu tenho que desconsiderar esse cara. Eu desconsidero. Então, olha só. O 1 e 2 nunca juntos. Nunca juntos. Então, vamos desconsiderar esse cara. Eu tô olhando aqui porque eu acho que eu tô saindo da minha mesa aqui. Nunca juntos, tá? O 1 e 2. Então, olha só o que vai rolar. Eu vou pegar aqui. Se eu não posso ter o 1 e o 2 juntos, eu vou ter que desconsiderar esse cara. Então, se eu fizer 1, 2, 3 e 4, tô colocando juntinhos aqui para você lembrar, 5 e 6, certo? Então, olha só. Esse cara aqui, eu vou desconsiderar como 2 valores e vou considerar ele como um só, porque não pode ir para o mesmo lugar. Então, eu vou considerar ele como 1. Então, eu vou ter 1, 2, que o 3 e 4 não pode mudar de lugar, 3 e 4. Então, eu vou fatoriar aqui 4. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 240 menos... Ai, desculpa, tô ficando louca. 120, desculpa, né? Porque eu não posso considerar aqui o total de 2 aqui do 3 e 4, tá? 120 menos 24 dá... aqui dá 1, que aqui dá 6, aqui dá 0, aqui dá 1, aqui dá 9, é isso? 96. Aí, o que eu faço? Eu simplesmente pego os 240 que tinha dado aqui por causa do 3 e 4, tiro dos 96, que vai dar, aqui dá 3, aqui dá 4, aqui dá 1, aqui dá 13, 9, 10, 11, 12, 13, que dá 4, 144, a primeira opção. Muito legal, né? Gente, faltando 4 minutos e a gente resolveu o problema do ITA. Ou seja, quem quiser prestar ITA, cara, você tem o meu amor. Vocês têm o meu amor de qualquer maneira, né? Mas assim... Ou seja, vou ter que ralar de estudar pra Vai que é sua, Paulo. Oi? Eu não entendi. Vou ter que ralar de estudar pra passar nisso aí. No ITA? Que isso? Gente, Eu já esse tipo de reprovei isso aí. esse tipo de exercício foi muito mais fácil do que o terceiro exercício agora, o anterior que a gente fez dos livros. Esse exercício ele é considerado extremamente fácil, porque é só eu pensar. Se eu não posso deixar o 1 e o 2 junto, eu vou desconsiderar ele. Se eu desconsidero ele, o que sobra? 4 números. Entendeu? Muito legal. Gente, isso... Professora. Oi, pode falar. Só uma coisa, rapidinho. Então, peraí. O 3 e o 4, eles têm que ficar juntos. Então, eles passam a valer um número só. Eles ocupam uma única casa. Certinho. E o 1 e o 2, o 1 e o 2 a gente tem que desconsiderar. Ou seja, então ele vai ficar valendo um único número também. Porque desconsidera um deles. Você tem que desconsiderar alguém. Tá? Você não vai usar ele junto. Então a gente fica assim. Exatamente. A gente desconsidera o 1 e o 2, fica com uma casa, junta o 3 e o 4 e pega as outras casas dos outros números que sobrou. Exatamente. Ou seja, no total que eu tinha 5, aqui, ó, aonde eu tinha que considerar o 3 e 4 juntos, eu tenho que desconsiderar esse cara aqui também. Aqui é como se eu estivesse considerando só um ou só o 2, tá? Porque, na verdade, eu não posso ter esses dois caras juntos. Eu tenho que estar com eles separados. Ou seja, se eu usar um, eu não vou usar o outro. Então, eu vou desconsiderar um, é onde eu vou ter 4. Em vez de 5 aqui, eu vou ter 4. É onde eu vou ter esse 24. Só que você percebeu que eu quase coloquei os 240 aqui? Isso aqui, gente, é para pegar. E se tivesse feito, a resposta também aparece aqui, tá? Cuidado com esse tipo de coisa. Não é só o ITA que faz isso, não. O Enem adora fazer coisa muito mais difícil do que isso, tá? Claro que eu não tô dizendo que o ITA é fácil. Mas eu tô dizendo, é só saber esse raciocínio, sabe? Essa coisa de pensar um pouquinho, meu Deus, quem é quem aqui? O que eu posso estar fazendo para resolver esse exercício?
Perceberam também que nós não usamos fórmula ainda? Só o fatorial? Muito legal, né? Um beijo. Fiquem com Deus. Tô morrendo de saudade de vocês. Outro Júlio, beijo pra senhora. Jorge, manda pra mim aí no meu privado Muito com as coisas, saudade. tá bom? A Raquel e o Jorge, né? Gente, um beijo pra vocês. Tô com saudade. Tchau.